Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Galera, então vamos lá, para a gente não perder mais tempo aqui, ó. Vamos só recapitular algumas coisinhas que na aula passada eu falei com vocês. Uma boa noite a todos. A gente falou sobre o que eram materiais condutores elétricos, né? São os materiais que você tem a partícula dotada de carga elétrica livre para movimentar. Normalmente, os melhores condutores elétricos são esses caras aqui, ó, os metais, por isso que todo fio é feito de cobre, é feito de... Você tem circuitos elétricos que são feitos de ouro. O fio é feito de ouro, tá? Fio de prata, fio de cobre, fio de liga de alumínio. Então, você tem várias possibilidades aqui para fazer essa fiação. Mas você também pode ter condutores elétricos em soluções iônicas. Por exemplo, eu comentei com vocês que quando a gente tem a água, e aí você joga o sal de cozinha ali, essa água ela passa a conduzir corrente elétrica. Né? Então, se você ligar, por exemplo, essa lâmpada numa pilha, e essa pilha, você colocar um fiozinho aqui ó, dentro da água, o outro fiozinho também dentro da água ligado à pilha, você começa a ter, entre esses dois fiozinhos aqui, ó, cátions, cargas positivas, e ânions, que são cargas negativas em movimento. Então, você vai ter essa nossa lâmpadazinha aqui brilhando, né, acendendo, porque a água conduz a eletricidade. Em contrapartida, você tem materiais que são isolantes elétricos. São materiais que não conduzem eletricidade, que têm dificuldade para conduzir essa eletricidade. Por exemplo, borracha, o ar, vidro, água pura. Tá? E aí eu ainda falei com vocês o seguinte, ó, não tem um condutor elétrico perfeito. O ar, perdão, falei com vocês que não existe um isolante elétrico perfeito. O ar, ele é um excelente isolante. Se o ar não fosse isolante, você ia ter descarga elétrica da tomada da sua casa na sua cara aí agora. Ó. Mas por que isso não acontece? Porque o ar, ele impede essas cargas elétricas de passarem. Só que, às vezes, a concentração de cargas elétricas opostas em um ponto e no outro é tão grande, mas tão grande, que o ar que era isolante, ele passa a conduzir eletricidade. E aí você tem, por exemplo, esse relâmpago formando. Esse relâmpago aqui nada mais é do que um monte de elétrons passando da nuvem para o solo. Isso aconteceu porque o ar que era isolante, ele acabou deixando de ser, ele passou a conduzir eletricidade. Até aqui tá claro, galera? Eu deixei lá naquela pasta do... Como é que é o nome da pasta? Na pasta lá do Google Drive, uma listinha de exercícios para vocês fazerem. São 13 questões, eu acho. Aí na semana que vem eu vou perguntar para vocês se vocês têm dúvidas, beleza? Tendo dúvida, a gente resolve elas aqui. Fechado? Não deixa de fazer não, que é para testar, né? Para ver se vocês estão legais, se vocês estão entendendo ou não. Eu posso colocar o gabarito lá, e aí você pode, ao acessar o gabarito, ver se ficou alguma dúvida, se ficou algo que você não entendeu. Galera, tá claro até aqui ou vocês querem perguntar alguma coisa? Como é que tá aí? Hã? Tranquilo? Eu posso passar? Tudo ok. Beleza, então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai falar sobre uma coisa chamada eletrização da matéria, tá? Agora é que a gente começa a entrar na parte do choque, propriamente dito. Olha só, já esqueci quem dá aula de matemática, de química para vocês, acho que é o meu xará Tiago. Galera, quando o Tiago ele passa lá para vocês os átomos, né, os átomos que existem, os elementos químicos que existem, esses elementos químicos, por exemplo, se você pega lá, deixa eu pegar alguém aqui da minha tabela periódica, deixa eu ver, aqui ó, vou pegar aqui o cromo. Não, vou pegar o cromo não, vou pegar, cadê, qual foi o oxigênio? O oxigênio, galera, quando você olha lá na tabela periódica, ele tem um negócio chamado número atômico. Oxigênio. Oxigênio. Fala lá na tabela periódica que esse cara aqui, ó, ele tem 8 prótons. Beleza?
Ou seja, se você conseguisse ver dentro do núcleo do átomo de oxigênio, você iria encontrar 8 prótons. Só que se você olhasse na eletrosfera, você também iria encontrar 8 elétrons. Pessoal, os prótons têm carga positiva. Os elétrons têm carga negativa. Se o meu átomo ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, a gente então fala que ele é um átomo neutro. Então, o átomo ele é neutro porque ele tem o mesmo número de carga positiva e carga negativa. Se eu viesse aqui e arrancasse, por exemplo, um elétron dele, e aí eu deixasse ele com 7 elétrons, aí esse meu oxigênio aqui ele não estaria mais neutro. Ele estaria com uma carga positiva a mais do que carga negativa. Mas isso a gente não encontra naturalmente aí na natureza. A gente sempre encontra os elementos químicos na natureza assim, eletricamente neutro, ou seja, o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de carga negativa. Quando você encosta em alguma coisa neutra, galera, você não toma choque, tá? Então, quando você, por exemplo, se você está aí agora na sua casa, você encosta no sofá, não deu choque, encosta no copo, não deu choque, é porque esse cara está neutro. Então, quando a coisa está neutra, beleza, não dá choque, não dá nada. Mas não é isso que a gente quer dar choque, né? O legal é dar choquezinho nos outros, não choque para matar, mas um choquezinho às vezes faz bem. Então, um corpo neutro, né? Se os átomos eles formam o nosso material, se o átomo é neutro, o corpo também é neutro. E o que a gente chama, o que vai ser importante para a gente aqui agora, o que vai ser novidade, é esse cara aqui, O que eu chamo de corpo eletrizado? Corpo eletrizado, galera, é quando a gente tem um número diferente de prótons e elétrons, beleza? Então, toda vez que eu conseguir fazer um corpo ficar com mais elétrons do que prótons, ou mais prótons do que elétrons, o meu corpo está eletrizado. Então, positivamente eletrizado é porque ele tem mais carga positiva do que negativa. Se ele ficar negativamente eletrizado, ele tem mais carga negativa do que positiva, beleza? Só que aí tem um detalhe importante pra caramba nessa brincadeira. Olha só, lembra lá do átomo de novo. O átomo, ele tem um núcleo e ele tem a eletrosfera. Tá lembrado disso? Ele tem o núcleo e ele tem a eletrosfera. Onde que se encontram os prótons? Os prótons eles estão aqui. Eu tenho um próton aqui, eu tenho um próton aqui, beleza? E os meus elétrons? Os meus elétrons eles estão aqui, na minha eletrosfera. O que acontece? Pessoal, quando a gente tem um átomo, para você retirar um próton aqui de dentro, é muito difícil. Eles estão fortemente ligados. Você não consegue tirar um próton ali de dentro. Você precisa de uma quantidade de energia grande pra caramba. Pra vocês terem ideia, aqui é que ocorrem as reações nucleares. Vocês já devem ter ouvido falar de bomba nuclear. Bomba nuclear, reações nucleares acontecem aqui no núcleo do átomo, envolve muita energia. O que a gente consegue fazer é retirar elétrons ou colocar elétrons. Então, elétrons, é fácil de você tanto fornecer quanto retirar. Por isso que esse balãozinho aqui, ele é tão importante. Em uma eletrização, a gente não consegue mexer com os prótons, a gente sempre vai mexer com os elétrons. São os elétrons que entram do meu átomo, são os elétrons que saem do meu átomo. Isso aí está claro para vocês? Sim. Beleza? Então tá bom. Então, vamos supor o seguinte, deixa eu apagar aqui o meu desenho. Vamos supor que você tenha um elemento, né? Você tem lá um corpo, e aí eu vire para você e falo assim, imagina que você tem esse treco aqui, O que é isso? Não sei. Eu falo assim com você, galera, esse corpo aqui, ele está neutro. Quer dizer que ele não tem elétrons e ele não tem prótons? Não, ele tem os dois. Só que ele tem o mesmo número de carga positiva
eu tenho de carga negativa. Belezinha? Agora, se eu venho e retiro elétrons desse cara, ó, se eu venho aqui e retiro esse elétron, aí ele vai ficar com uma carga positiva a mais. A gente fala que ele está carregado com mais um. Se eu tivesse colocado o elétron nele, aí eu ia falar que ele está carregado com menos um, ou menos dois, ou menos três, e por aí vai. O que a gente vai aprender na aula de hoje é como eletrizar esse corpo, beleza? É como fazer um corpo que estava neutro ficar eletrizado. E depois, como é que eu faço para deixar um corpo que estava eletrizado neutro? A gente também vai aprender. Tudo bem até aqui, turma? Então, moral da coisa aqui por enquanto. A gente não consegue arrancar próton nem colocar próton. A gente só consegue arrancar elétrons e colocar elétrons. Essa é a principal parada deste slide aqui. Vocês já ouviram falar de ligação com a Terra, também conhecida como aterramento? Aterramento. Sim. Algumas pessoas só falam assim, eu fio terra, né? Tem que tomar cuidado com essa expressão, porque tem umas bobagens aí por trás, né? Então, turma, disso aí vocês gostam, né? Fica rindo aí, ó. O que é o tal do aterramento? Por que é importante fazer o aterramento dos equipamentos elétricos quando você vai, né, quando você vai ligá-los? Bem, para começar, lá na tomada da sua casa, tem 3 fiozinhos, ó. Aliás, tem 3 buraquinhos. Tem aqui uma fase, o aqui é o neutro, e esse aqui, ó, do meio, é o chamado terra. Às vezes, vocês já devem ter passado por isso, às vezes você compra um equipamento eletrônico, um carregador para o celular, aí ele vem lá com 3 pininhos, só que a sua tomada só tem 2 buraquinhos. O que você faz? Você vai lá e corta o do meio, não é isso? Porque esse do meio não atrapalha ligar o equipamento na tomada. Esse do meio, ele só tem a função desse aterramento, que eu vou explicar para vocês agora. Ele não auxilia, ele é um mecanismo de segurança, mas se você corta ele, você o equipamento não vai deixar de funcionar. Tenho certeza que vocês já fizeram isso aí na casa de vocês. Eu, pelo menos, já fiz. Comprei a tomada lá na casa de mamãe, ela só tinha 2 buraquinhos, o equipamento que eu comprei tinha 3. Bem, não dava para enfiar o do meio aqui. O que eu fui lá e fiz? Quebrei o do meio. Beleza? Então, como que funciona o aterramento? Galera, o aterramento, ele serve quando você quer pegar o corpo que está eletrizado e deixá-lo neutro. Ou seja, esse corpo aqui que eu desenhei, ó, ele tem excesso de elétrons, beleza? Ó, excesso... Aí tá. Peraí que embolou. Peraí, rapidão, galera. Embolou meu... Não estou conseguindo apagar, não. Excesso de elétrons. Estou na dúvida se excesso escreve assim. Acho que escreve. Deixa eu conferir aqui. Então, quando a gente não sabe... É isso mesmo, com 2 S. Excesso de elétrons. Então, o que eu quero fazer, galera? Eu quero deixar esse cara neutro. Se ele tem elétrons sobrando, o que eu preciso fazer para deixá-lo neutro? Eu preciso que esse corpo perca os elétrons. Pode ser que você tenha pensado assim, mas e se ele ganhar prótons? Mas lembre-se, nos processos de eletrização, próton não mexe. O próton está preso dentro do núcleo do átomo. Você não consegue arrancar próton de jeito nenhum, beleza? Você só consegue dar elétrons e arrancar elétrons. Então, se esse meu corpo ele tem um excesso de elétrons, para ele ficar neutro, o que a gente faz? A gente liga esse corpo na Terra. Quando a gente liga ele na Terra, os elétrons em excesso, ó, eles descem. E aí, se os elétrons em excesso desceram, ele perdeu os elétrons que estavam sobrando e aí ele fica neutro. Belezinha? Acontece coisa parecida quando o nosso corpo ele tem excesso de cargas positivas. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Ó. Quando ele tem excesso de prótons, não é porque ele ganhou prótons.
Um corpo ele fica com excesso de prótons porque ele perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons. Lembra que eu falei com vocês, o corpo não ganha prótons, o corpo ou perde elétrons ou ganha elétrons. Então, ó, esse aqui perdeu elétrons, ficou com um monte de carga positiva sobrando. Eu quero deixá-lo neutro. O que eu faço? Eu ligo na Terra. Esses prótons aqui que estão sobrando, eles podem descer? Não, próton não mexe. Então, para eu neutralizar esses prótons aqui, o que a gente vai ter? Ó? Elétrons que sobem da Terra. Elétrons. Os elétrons que sobem da Terra para neutralizar os prótons que estavam sobrando. Se esse cara aqui, por exemplo, ó, ele tinha 8 prótons sobrando, vão subir 8 elétrons. Os 8 elétrons que subiram, neutralizam aquele corpo. Ele volta a ficar neutro. Está claro até aqui, turma? Todo mundo aí, agora eu vou escrever lá naquela listinha lá de exercícios que eu coloquei para vocês. Quando um corpo eletrizado é ligado à Terra, o que acontece com ele? Ele fica neutro. A Terra, de alguma maneira, ela dá um jeito de neutralizar esse corpo que antes estava eletrizado. Tá claro até aqui? Sim. Beleza. Tranquilo, ok. Então, turma, aí você poderia estar pensando assim, tá, mas isso aí na minha casa, onde que vai funcionar? Para que serve essa birosca aí? Ó, você já tomou um choquezinho no chuveiro quando você foi abrir ou fechar o registro? Se isso já aconteceu, é porque na sua casa o aterramento não foi feito. Vocês já devem ter visto funcionamento de para-raio, não já? Vocês já devem ter visto, por exemplo, que no alto de um prédio, assim, ó, tem uma antena? Isso, tem uma espécie de antena, né? O que aquela antena ela faz? Na verdade, aquilo ali não é uma antena, aquilo ali é o para-raio. Galera, o que acontece no para-raio é o seguinte, o para-raio ele é uma coisa pontiaguda. E quando essa coisa ela é pontiaguda, ela concentra mais cargas elétricas do que quando ela não tem ponta. Tanto que esse negócio aqui, ó, se chama poder das pontas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, ó. Poder das pontas. Então, isso aqui significa o seguinte, vamos supor que está rolando a tempestade aqui em BH. Se você estiver num campo aberto, por exemplo, você está num campo de futebol, se você tiver com a sombrinha aberta, você está pedindo para morrer, você está pedindo para tomar uma relampagada na cara. Porque tudo que é pontiagudo, ainda mais se a sua sombrinha for daquelas assim, né, que tem uma ponta, uma coisa pontiaguda aqui, ó, você está pedindo para tomar uma relampagada. Porque onde é ponta, galera, a concentração de cargas ela é muito maior. E onde a concentração de cargas é maior, tem maior chance do relâmpago cair. Então, o relâmpago ele tem duas opções. Ele pode cair numa antena, por exemplo, da Sky, né? A antena da Sky, ela não é assim, ó, circular, parabólica, não é? Aqui não tem ponta. Então, o relâmpago, ele prefere cair onde tem ponta do que cair onde tem antena. E aí, porque se ele caísse na sua antena, galera, essa descarga elétrica, ela desce pela fiação e queima tudo que tiver ligado na antena. TV, né? Queima a TV, queima o que tiver ligado na antena, vai pro saco. Então, Por isso tem terra, né? Isso. E aí, o que acontece? Você coloca o para-raio para atrair essas descargas elétricas para o para-raio e não pegar na antena. Para vocês terem uma ideia, né, de como que é o esqueminha num prédio, é mais ou menos assim, ó. Você tem lá, deixa eu arrastar, esse treco aqui está me atrapalhando. Ô, Tiago. Oi, querida. Ontem a gente estava andando, a gente passou debaixo de uns fios de eletricidade, só que a corrente elétrica é muito forte. Uhum. E por baixo desses fios estava dando choque na gente. Se a gente encostasse em outra pessoa, a gente estava tendo choque, qualquer coisa que encostava. Tem alguma coisa
Tem um pouco a ver, né? Isso está acontecendo bastante agora, Simone, porque a umidade do ar está muito baixa. Então, você acaba... Agora, depois que vocês saíram dessa região, parou de dar choque? Parou, é só por baixo dos fios mesmo, que estava passando a corrente. Claro que a tensão dos fios é bem forte. Mas é e engraçado. Tem as casas do lado. Porque essa corrente elétrica do fio, ela não vai passar para você. Se passasse para você, um abraço, não tem jeito. O que... não sei, eu vou ter que pesquisar para te falar, viu, Simone? Mas não era choque forte, sabe? Só encostava, dava um choquezinho. Mas o problema é que isso pode depender até da roupa que vocês estavam vestidos. Uhum. A questão da estática, né? É a eletricidade estática. Por isso que eu não vou falar que tem a ver com a fiação, porque eu posso estar errado, eu não tenho certeza. Beleza? Galera, então, isso aqui é o nosso para-raio, essa parte pontiaguda aqui. Só que quando o relâmpago ele cai no para-raio, ele tem que ter um lugar para ir. E é por isso que o para-raio ele é aterrado. Ó. Se você reparar bonitinho aqui, ó, tá vendo que do para-raio desce um fio vermelho? Esse fio vermelho, galera, ele desce pela lateral do prédio e vai até o chão. Lá no chão, você tem as pás, que são conectores, né, que vão despejar essa eletricidade para o solo. Então, não é bom, né? Não é muito legal, não é muito prudente que você, quando está rolando uma tempestade, você fique perto dessa fiação aqui do para-raio, desse fio terra do para-raio. Porque se você encostar ali, a descarga do relâmpago vai toda para você. Um abraço. Não dá nem tempo da sua alma escapar. O aterramento ele é feito com uma barra de cobre e enfiada no chão? Isso. Opa, peraí que eu apertei um botão errado aqui. O fio terra nada mais é do que um fio de cobre. Ele pode ser um fio ou pode ser uma barra. Beleza? Beleza. Aí, turma, vamos entender como que funciona esse tal de fio terra lá na sua casa. Ó. Você tem aqui um chuveiro. Por que eu estou falando do chuveiro? Porque o chuveiro é um lugar bom para você tomar choque, né? É o mais forte, atenção. Primeiro porque você está molhado, né? Quando o seu corpo está molhado, a chance de você tomar choque, ó, ela é... Vocês vão ver que eu sou muito bom de desenho, tá? Já devem estar percebendo aí, ó. Então, isso aqui é você. Beleza? Tá lá. Ou poderia ser eu quando tinha cabelo grande. Então, você tá lá embaixo do chuveiro. Aí, o que às vezes acontece? Na hora que você mete um mãozão aqui no registro, ó, você toma choque. Como que a gente poderia evitar isso? E por que esse choque acontece? Galera, esse choque acontece porque muitas vezes você liga o chuveiro da seguinte maneira, ó. Quando você compra o chuveiro, você vai perceber que lá tem algumas partezinhas importantes, ó. Você tem, né, esse negócio que eu peguei lá numa loja lá de chuveiro, ó, que vende chuveiro, você tem um fiozinho aqui vermelho, você tem um fiozinho aqui azul, você tem um fiozinho aqui verde, tá? Para o chuveiro funcionar, você só precisa ligar esses dois caras aqui, ó. Fase e o neutro. Isso, o vermelho e o azul, a fase e o neutro. O verdinho é o terra. Vamos supor que você não ligou o verdinho, você ligou a fase e o neutro, beleza? Enroscou os trem que tem que enroscar, olha lá, ó, ligou a fase, ligou o neutro, prontinho. E essa fase aqui, galera, vai para um fio do poste, esse neutro aqui vai para o outro fio do poste, e aí, na hora que você gira o registro, o seu chuveiro começa a funcionar. Só que aí tem um detalhe. Às vezes, na hora que a corrente elétrica está vindo, ó, tá vindo aqui a corrente, ó. Corrente. Às vezes, galera, essa corrente, ela entra em contato com a água. Lembra que a água está aqui, ó. A água está aqui, ó. Ela vem aqui do cano, né? Chega aqui e cai em você. Às vezes, a corrente elétrica, ela passa bem pouquinho, muito pouco mesmo, tá? Ela vai passar pela água e aqui no nosso registro fica concentrado elétrons. Então, ó, cadê? Deixa eu fazer aqui de vermelho. E aqui nesse registro ficam elétrons. A gente chama essa corrente aqui de corrente de fuga. É uma corrente que fugiu do chuveiro, veio pela água e ficou no registro, por exemplo. Mas é pouco, tá?
a maior parte da corrente está aqui no chuveiro para esquentar a água que você vai tomar banho. Quando você mete o mãozão aqui, o que acontece? Lembra que tudo que está em contato, tudo que você liga na Terra fica neutro? Então, esses elétrons que estão aqui no registro, ó, eles querem passar pelo seu corpo e ir para o chão, ir para a Terra. Ou seja, você está funcionando como fio terra. Você está sendo o aterramento para descarregar esse registro. Ou seja, não é bom você ser o aterramento, porque você toma choque. Concordam comigo? Às vezes, balcão de padaria também tem isso. Você encosta no balcão da padaria, se ele for de metal, você toma choque. Estufa de padaria, né, onde fica aquele salgado gostoso, você encosta a mão na estufa, toma choque. É porque a estufa não está aterrada. Então, você vai ter elétrons que, entre aspas, aí, eles fogem do circuito elétrico e aí eles ficam em cima daquela carcaça da estufa. Meteu a mão, tomou choque. Como que eu posso evitar que esses elétrons eles venham para o registro? Eu já faço a ligação com a Terra. Ó. Aí, esse elétron que fugiu, ao invés dele ir para a água, ele vem para a Terra. Então, esse cara aqui, ó, ele fica neutro, você não toma choque, você não funciona como fio terra. Tá claro a ideia, turma? Tá claro? Tem alguém aí? Hello, hello? Cadê o povo? Pode explicar mais uma vez esse aí do fio terra? Posso sim. O que acontece? Vou fazer um outro exemplo aqui para você entender. Vou fazer com o balcão da padaria, pode ser? Pode. Imagina que aqui é aquela estufa lá da padaria, beleza? E essa estufa normalmente ela é de metal. Aí essa estufa aqui, ela é ligada na tomada para ela ficar quentinha, né? Ela fica quentinha, o salgado lá dentro fica quentinho. Só que às vezes, acontece do elétron escapar do circuito da estufa e ficar aqui, ó, por cima desse metal da nossa estufa. Está lá cheio de elétrons. Aí o que acontece? Você vem, chegou lá na padaria, vai pedir um salgado, aí o que você faz? Opa, peraí que deu zica aqui na minha caneta, ela ganhou vida própria. Nossa Senhora, meus bonequinhos são feios demais, né, velho? Pelo amor de Deus. Ele já era feio sem a mesa digitalizadora. Agora que eu desenho aqui... Então, ó, eu venho aqui com a minha mão e meto a minha mão na estufa de salgado, que está cheia de elétrons. Elétron quer ficar perto de elétron? Não quer. E aí, esses elétrons, eles acham um caminho para passar e chegar na Terra. Beleza? Então, eu tomo um choque porque esses elétrons eles vão passar pelo meu corpo para chegar na Terra. Como que eu posso evitar que esses elétrons fiquem acumulados na minha estufa? Eu posso evitar da seguinte maneira. Ó. Eu ligo esse cara na Terra. Eu já pego a minha estufa e já deixo ela ligada na Terra. Ó. Esse aqui é o símbolo do aterramento. Aterramento. Então, o que acontece? Ó? Os elétrons, ao invés deles ficarem concentrados, né, e irem ali para o corpo da pessoa, esses elétrons eles já vão direto aqui para a Terra. Ó. Os elétrons já descem, eles não se acumulam em cima da minha estufa, então eu posso encostar que não vai dar nenhum problema. Tá claro aí quem tinha pedido? Acho que era a Simone, não tenho certeza. Tá, sim, entendi. Beleza? Beleza. Laurinha, desliga aí, fazendo favor, coloca no mute o microfone, querida. Beleza. Foi a Simone também que contou o negócio lá do choque que vocês tomaram ontem? Foi. Foi? Ó, o mais comum de estar acontecendo agora, Simone, é essa tal de eletrização aqui por atrito, ó. Está sendo muito fácil eletrizar as pessoas, eletrizar um corpo ao outro por atrito. Então, aqui, até esse slide aqui, o que eu estava ensinando para vocês? Ó, eu estava ensinando a pegar um corpo que estava carregado e deixá-lo neutro.
O corpo estava carregado, positivamente ou negativo. Positivamente ou negativamente, eu ligo ele na Terra, beleza, ele ficou neutro. Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer o contrário, a pegar corpo que estava neutro e deixá-lo carregado. O primeiro jeito da gente fazer isso é através da eletrização por atrito. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó, na eletrização por atrito. Primeira coisa, esses dois corpos aqui, eles não podem ser feitos do mesmo material. Eles precisam ser feitos de materiais diferentes, tá? Esses dois caras aqui também, é importante que eles estejam... É bacana que eles estejam inicialmente neutros. Então, ó, esse aqui tem positivo e negativo? Tem. Só que o mesmo tanto de positivo e negativo, o mesmo tanto de positivo ele tem de negativo, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Cada próton tem lá o seu respectivo elétron, ok? O que a gente vai fazer? Existem corpos, existem materiais, galera, que eles gostam mais de elétrons do que os outros. Então, o que isso acaba fazendo? Na hora que você pega esses dois caras aqui, ó, e esfrega um no outro, ó, tá vendo que eu não estou só encostando, eu estou atritando, eu estou esfregando um cara no outro. Pode acontecer de esse roxinho aqui, sei lá que cor que é essa, vinho, sei lá, enfim, né? Que esse roxinho aqui, ó, ele gosta mais de elétrons do que do outro. Então, os dois estavam neutros, mas na hora que eu esfreguei um corpo no outro, teve passagem de elétrons do corpo azul para o corpo rosa, para o corpo roxo. Beleza ou não? Beleza? Beleza. Aí, na hora que... Olha o que vai acontecer. Qual que vai ser o resultado? Ah, não era para aparecer, não. Qual que vai ser o resultado final? Se esse cara aqui estava neutro, ó, se esse aqui, ó, estava neutro e ele ganhou elétrons, ele vai ficar com excesso de elétrons. Se esse cara aqui ele perdeu elétrons, ele vai ficar com falta de elétrons. Falta de elétrons é a mesma coisa que excesso de prótons. Excesso de prótons. Então, após a eletrização por atrito, olha como é que fica. Quem ganhou o elétron fica com mais elétrons, então fica com carga negativa. Quem perdeu elétrons fica com falta de elétrons, fica com excesso de carga positiva. Se você deixar esses dois caras aqui pertinho um do outro, o que vai acontecer entre eles? Eles se atraem ou eles se repelem? Se atraem. Se atraem. Cargas positivas, carga positiva atrai carga negativa. Esse, galera, é aquele exemplo que você pega um pente, uma régua, esfrega no cabelo, por exemplo, e aí o pente fica eletrizado, tanto que o pente atrai pedacinhos de papel. Se você deixar esse pente que você esfregou no cabelo perto do seu próprio cabelo, o pente fica com carga, por exemplo, negativa, o seu cabelo com carga positiva, e o pente vai atrair o cabelo, ok? É muito difícil não precisa, inclusive, decorar isso, tá? Não dá para você saber. Se você me perguntar assim, professor, se eu atritar isso com aquilo, quem fica com carga mais, quem fica com carga menos? Eu, de cor, não sei, tá? Mas eu vou ensinar vocês a descobrir isso a partir de uma tabelinha chamada série triboelétrica. Ontem eu estava vendo um filme aqui com a minha esposa e o meu cachorrinho, né, toda vez que ele passava em cima da coberta, na hora que ele encostava em mim, eu tomava choque. O que estava acontecendo ali? O pelo do meu cachorro, em atrito com a coberta, ficava eletrizado. Na hora que eu encostava nele, essas cargas elétricas passavam para mim, eu tomava choque. Eletrização por atrito presente. Por isso, Simone, que eu falei com você, que quando o tempo está mais seco, é muito fácil da gente ficar eletrizado. Então, se, por exemplo, vocês estavam lá andando, às vezes só o atrito entre o chinelo e o chão pode deixar o seu corpo eletrizado. O chinelo atrita com o chão ou o chinelo atrita com a calça, você fica eletrizada. Encostou numa pessoa, tomou choque, por exemplo. Você está na academia correndo, aí aquela borracha da esteira da academia ali girando atrita no plástico. Você, em contato com a borracha, recebe essa carga, você fica eletrizado.
vem o seu colega e te cumprimenta, choque de novo. Então, nesse momento do ano em que a umidade do ar está baixa, né, que o tempo está mais seco, é muito, muito, muito fácil de tomar choque por causa da eletricidade estática. E, turma, para a gente finalizar, ó, olha só o que essa tabelinha aqui ela nos fala. Normalmente, quando cai exercício disso aqui no vestibular, ele vem falando assim, ó, você tem uma série triboelétrica. Ele te dá uma setinha, ele coloca aqui uma setinha, falando quem fica positivo e quem fica negativo. Então, se essa setinha tiver escrito que para cima é positivo e para baixo é negativo, significa que todo elemento de cima que você atritar com o material de baixo, o de cima fica positivo, o de baixo fica negativo. Então, por exemplo, ó, se eu atritar vidro com seda, vamos pegar aqui, ó, vidro com seda. O vidro não está em cima? Se o vidro está em cima, o vidro vai ficar positivo, a seda vai ficar negativa. Se eu atritasse a seda com o algodão, a seda que está em cima, então é a seda que vai ficar positiva, é o algodão que fica negativo. Sempre quem está em cima nessa minha tabela fica com carga mais e quem está embaixo fica com carga menos. Nesse nosso exemplo aqui, ó, eu escolhi o vidro e a seda. Quem vai ser quem aqui nessa brincadeira? Ó, o vidro está em cima, ficou com carga positiva. Então, esse cara aqui de baixo, ó, que ficou com carga a mais é o vidro. Esse cara aqui que ficou com carga a menos é que é a seda. Beleza? Galera, tá claro? Então é por isso que dá aquele negócio que aparece nos filmes quando eles esfregam a meia no tapete, aí dá isso, Dá isso, exato. Beleza? Toda vez que você... Mas é aquilo que eu comentei com vocês. Não dá para fazer. Se você tiver, por exemplo, você foi para Manaus, você está lá na Amazônia, na floresta amazônica, você não ia fazer isso aí nem a pau. Você pode esfregar o pente no cabelo. A umidade, né? Por causa da umidade. O que acontece é o seguinte, ó. Imagina, você tem lá um corpo. Aí você deu... Toda hora essa caneta ganha vida própria, pô. Olha lá, agora apagou tudo. Trem doido. Aí o que acontece? Ó, vamos supor que esse cara aqui ele está com excesso de elétrons. O que significa alta umidade? Galera, se você tem um ar que é muito úmido, quer dizer que você tem vapor d'água. Vapor de água. O que esse vapor de água ele faz? Esse vapor de água ele vai devagarzinho pegando esses elétrons, ó, e levando para o chão. E levando para a Terra. Ele vai roubando esses elétrons do corpo. Então, o cara tá ele podia até ficar carregado. Mas se você demorar muito para fazer esse experimento, rapidinho a umidade do ar neutraliza, rouba esses elétrons. Então, numa floresta muito úmida, você não vai ter esses resquícios, né, de eletricidade estática. Você vai à praia, por exemplo, a umidade do mar não deixa você fazer esses experimentos de eletricidade estática. Em compensação, você vai para Brasília, que é seco pra caramba, você vai para Goiás, que é muito seco, você faz esses experimentos aqui o tempo todo, justamente pelo fato da umidade do ar ser muito baixa. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, ó, cadê? Será que o meu xará já está aí? Hoje é meu xará, não é? Não, hoje é o Lucas. Peraí. Hoje é o Lucas, não é isso? Hoje é meu dia. Ah, beleza. Eu sempre confundo você com o Thiago de Química, velho. Galera, então, ó, a gente para a nossa aula aqui na eletrização por atrito. Na próxima a gente começa a eletrização por contato. Agora eu deixo vocês aí com o Lucas. Beleza, turma? Obrigada, professor. Boa noite. Por nada, querida. Boa noite, para vocês também.